Olá, sejam muito bem-vindos aos Os aprendizes. Você desconcentrou. Peraí, qual capítulo mesmo? 11. O último capítulo. A gratidão como caminho para a individuação. Yes. Tudo isso eu vou falar agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. Estamos no 20º. Não. Bora. Eu posso errar mais duas. Não. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana. Aqui nós estamos estudando o livro Psicologia da Gratidão. Estamos no 11º capítulo, Gratidão como Caminho para a Individuação. E hoje a nossa conversa, a nossa reflexão, os nossos roteiros vão todos para as experiências visionárias, que vai da página 223 e pega um pedacinho da 228. Sejam bem-vindos. Ju, seja bem-vinda. Muito bem, Dani. Um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você estiver aqui conosco. Já deixa o... Vamos pedir logo no início, né, Dani? Mudar a estratégia. Já deixa o seu curtido. Já vai comentando no meio tudo que você achar interessante ou não para participar com a gente. Agora, eu não entendi o negócio que você falou aí, Daniel. O nosso roteiro, desde quando que roteiro que a gente faz funciona? Contando esse? Contando esse? Nenhum. Menino, que troço doido esse negócio de experiências visionárias, hein? Eu tive que ir lá recorrer aos universitários para me ajudar a estudar. Bastante coisa, né, Ju? Traz um contexto bem aprofundado, né? Sobre essa transição, assim, né? Que a gente está muito ainda, talvez, ligado aí no nosso ego, e aí a visão ela fica um pouco restrita a apenas o que nos aparece nas telas mentais. E eu entendi aqui dentro desse experiências visionárias o quanto a gente tem a observar as coisas que acontecem ao nosso redor, as coisas que acontecem na nossa vida, porque bem Joana vem trazendo, né? Essas experiências visionárias, né, que acontecem em duas etapas, como a gente estava falando, e aí a primeira é quando o aprendiz se encontra preparado. Então, em consonância, né, com o que a gente está estudando, né, somos aprendizes, mas a gente vai se preparando e vai tendo essa participação dentro dos fenômenos que no espiritismo a gente denomina como mediúnicos, né, onde a gente tem esse contato com o plano espiritual, e de alguma forma a gente consegue traduzir para a nossa vida ou para a vida de outra pessoa essa comunicação como um meio de melhorarmos, de aprimorarmos, de evoluirmos, né? E também aí ela cita, né, e chama a atenção para a segunda forma, né, que é quando os fenômenos paranormais ocorrem, chamando-lhe a atenção para outra dimensão da vida que não é exclusiva da jornada material. Então, ela traz um pouquinho desse ainda caminhar, né, de muitos irmãos que ainda não desenvolveram essa visão, essa sensibilidade de conseguir planear, né, sobre o plano material, o espiritual e esses contatos, né, que nós recebemos. Muitos até chamam de intuição, não, Ju?
tem um momento aqui em que até ela fala da dilatação da percepção psíquica, constituindo assim, um sexto sentido, que Joana de Ângeles vai fazer até um apanhado, digamos, histórico, falando de Freud, falando de outros pesquisadores, não é? Que analisaram essas experiências visionárias, digamos assim, como e dando diversos nomes, como, por exemplo, uma coisa da intuição, do sexto sentido, de neuroses, enfim, de visões. Deixa eu ver se eu acho outro nome aqui também que fala, delírio. Para alguns também trata-se de delírio do inconsciente, de fantasias místicas. Mas o que eu achei, assim, digamos, muito interessante, bem relevante para a gente citar nesse estudo, Dani, é que ela vem chamando a atenção da gente para a vida além, né, da jornada material, que é a vida espiritual. Então, através dessa experiência visionária, ela nos coloca frente ao mundo espiritual. Ela chama bem essa nossa atenção, né? E aí eu reforço o meu exemplo, né? O automatismo, dia a dia, a enxurrada de situações que a gente acaba tendo no dia, de informações, de conversas, de ocupações, né? E muitas vezes essa ligação com o plano espiritual parece que faz falta. Eu me pego, às vezes, parou o trânsito, meio de congestionamento. Eu tenho aquele livrinho Minuto da Sabedoria dentro do carro, que é uma leitura muito rápida, né? E muitas vezes, naquele 10 minutos que você está parado, literalmente, no trânsito, aí eu leio e parece que isso me conecta novamente com alguma coisa, né? Me faz dar sentido àquele momento da minha vida. São pequenos starts, né? Olhar para o livro, lembrar dele, lê-lo, e aí você ter essa sensação dessa comunicação, dessa paz interior. Parece que foi um recado para você, né? Parece que você está esperando o dia todo aquela mensagem e estava bem à frente. Então, é muito legal quando Joana de Ângeles traz esse conceito todo histórico, né? Existem muitas coisas que são colocadas nessa ruptura entre Freud e Jung, que nós tanto abordamos durante esses episódios, né, para trás, com as técnicas, as teorias, e como isso se encaixa nesse autoconhecimento, nesse autodescobrimento, que, por fim, pelo que eu entendi, e agora vocês vão ter que ler para também saber se entenderam alguma coisa parecida, que todos somos médiums, todos somos passíveis desse contato. Basta a gente, de alguma maneira, se libertar das nossas sombras e permitir que isso nos preencha de alguma forma e ganhe sentido na nossa existência. Uhum. Mas aí, complementando, Dani, só para, né, talvez esclarecer, apesar de todos sermos médiums, alguns em diferentes graus, digamos assim, ela vai falar também que essas experiências visionárias, elas podem ser, né, e ela diz sem sombra de dúvida, fenômenos anímicos e mediúnicos. Então, nós podemos ter essas experiências, essas visões, que são coisas nossas, né, anímicos, que é da nossa alma, nós imaginamos ou nós, né, projetamos essas visões, mas podem ser também mediúnicos a partir de um processo mediúnico que envolve um outro espírito comunicando, não é? Mostrando uma imagem, e aí, enfim, a gente não vai entrar em diferentes tipos de mediunidade, né?
E outra, tem um parágrafo que marca a gente, né, no estudo sempre, e lá na página 228, o que marcou para mim foi aquele parágrafo que está escrito da seguinte forma: ainda nesse particular, há lugar para a gratidão aos imortais, porque se preocupam com todos aqueles que ainda se encontram no envoltório material e não se recordam da procedência espiritual, auxiliando-os preparar-se para o retorno ao grande lar que é sempre inevitável. Então, casa muito com isso que você trouxe, né, dessa lembrança que Joana singelamente nos apresenta aqui em algumas páginas, que nós somos seres espirituais, né, que nós temos essa capacidade dessa ligação. Logicamente que, não entrando nos tipos de mediunidade, que senão a gente ia levar uns três episódios, 4, 5, 6, 7, para tentar explicar ainda, mas essa sensação, essa sensibilidade, ela pode sim, aos poucos, sendo desenvolvida, controlada muitas vezes, porque às vezes também nós estamos com algo que atrapalha a nossa existência, que não nos faz tão bem, mas talvez porque a gente não olhe de frente ou não olhe para aquilo como um complemento para a nossa existência, um complemento para a nossa evolução como espírito. Uhum. Um parágrafo que me chamou muito a atenção, Dani, e que eu fico sempre tentando entender, assim, puxa, por que Joana está trazendo esse tema? Ela vem trazendo esse tema já no final do livro, dentro desse capítulo que está chamando ao caminho para a individuação, e ela vem falando de experiências visionárias, e com essa lembrança e essa informação dessa conexão com o mundo espiritual. E aí o parágrafo que me chamou a atenção, que eu até coloquei aqui, olha, para mim a justificativa central é que ela diz, né, significa toda a finalidade, tudo isso que, né, que acontece, essa comunicação, significa que é despertar o ser humano para a sua imortalidade, né? Ou seja, por que despertar para o fato de que somos imortais? Porque é justamente devido a essa imortalidade, o progresso, as sucessivas encarnações, que a gente vai passar pela oportunidade da individuação, que a gente chega, né, nesse processo de individuação. E para os deveres com a própria iluminação, para a aquisição da saúde integral, para a excelsa gratidão pela honra de viver no corpo e poder libertar-se dele, prosseguindo vivo. Olha que bonito isso, Dani, a gente poder se libertar do corpo e prosseguir vivo, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, não é? E aí fica fácil a gente entender o porquê ser grato, né? E aí, se você pegar só algumas palavras do parágrafo seguinte, normalmente produzem grandes mudanças no comportamento para melhor. Então, quando a gente junta aí a nossa consciência para a imortalidade, o caminho com meta para a nossa individuação, entendendo os nossos deveres, e aí é um recado para mim, sem reclamar, né? A gente tem deveres e às vezes os nossos deveres não são fáceis, e aí a gente participa da nossa iluminação para a aquisição da saúde integral, ou seja, tanto no corpo material quanto no nosso espírito também, que requer uma manutenção dessa saúde. E aí, com todos esses elementos, a gente está caminhando para melhorar, para nos melhorarmos como seres. Uhum. E é por isso que o próximo capítulo, né? Na verdade, não capítulo, mas o próximo item é o encontro com o self.
Olha que beleza, né? A gente vem falando de individuação, ela traz hoje essas experiências visionárias, nos conectando com a nossa imortalidade e nos prepara para o encontro com o Self. Esse capítulo tá demais, né? Esse capítulo 11, assim, tá... Sabe aquele laço que vai no presente, assim? Tá parecendo aquilo, né? Que tá fechando o nosso presente, que é esse encontro com o sentimento da gratidão, que é mudarmos o nosso olhar da vida e nos prepararmos para situações que muitas vezes são difíceis, mas que a gente tem todo esse apoio, né? Esse apoio do plano espiritual, esse apoio, a força que existe dentro de nós, né? Retirando os medos, trabalhando as nossas sombras, equilibrando o nosso ego com o nosso self, caminhando para esse caminho tão generoso, preparado aí por Deus, que é a nossa individuação. Perfeito. Bom, vamos deixar um pouco de coisa para a gente comentar no programa ao vivo, Dani? E a gente falou pouco de Kardec, né, do papel fundamental que ela vem trazendo e destacando de Kardec. Acho que a gente pode falar um pouquinho dessa imortalidade e conectar um pouco mais essas questões com a gratidão, com a participação de todo mundo. Com certeza absoluta. Vamos esperar todos vocês hoje à noite, hoje à noite, né? Depende do horário que vai assistir, né? Como fica gravado, eu sempre me perco nesse negócio. É só ir na sequência. Logo mais nós estaremos juntos com o nosso ao vivo, e eu acho que eu vou ter que sair correndo agora para preparar um negócio, porque senão Juliana vai preparar um negócio para mim. Não fala assim ao vivo, meninos. Senão o povo fica achando que eu fico fazendo pegadinha. Mas então corre, vamos junto. E a gente se vê daqui a pouco. Grande beijos. Até logo mais.